Boa noite, Arena Jovem! Tem arena aqui ou não? Amém. Glória a Deus, amém? As crianças até 10 anos, para não esquecer já, podem ir com a tia ali, ó. Com a tia não, né? Uma jovem ainda, né? A Bia, pode ir ali, ó. Crianças até 10, né? Isso, né? Amém? Glória a Deus. Arena, nessa noite é um privilégio muito grande estar aqui, podendo compartilhar a palavra com vocês. Nessa noite nós vamos dar sequência a essa série de palavras que nós estamos trabalhando no Arena. O tema, a série Puro e Simples, o capítulo 5. Quando fala puro e simples, na minha cabeça eu não consigo não lembrar, né? Daquela música assim: olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Quem conhece aí? Esse aqui é. E essa aqui é a mamãe e o meu irmão. E esse aqui é você. E esse aqui é você. E esse aqui é você. Como é que é? Sabe, Deus, a minha mãe me falou bem cedo que qualquer coisa que tiver medo, posso correr pra você, posso correr pra você. Amém. Que isso, vocês são demais. Dá uma glória a Deus aí, Arena. Amém. Chacoalha o irmão que está do seu lado aí. Fala, meu irmão, tá ligado? Tá acordado, meu irmão? Fala assim, aponta o dedinho de profeta pro seu irmão. Fala assim, meu irmão, não, The Power não, tô brincando. Fala assim, meu irmão, nessa noite Deus vai falar com você. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. E o tema dessa noite, o tema da palavra dessa noite se chama dor. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, dor. Pergunta assim, já sentiu dor? Pergunta para a pessoa do outro lado, já sentiu dor? Se ela não sentiu, você dá um beliscão. Não, tô brincando, não precisa dar não. E para começar, a gente vai falar o seguinte nessa noite. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus pensando assim, nossa, minha vida lá no mundo estava difícil, só dor, muita coisa ruim acontecendo, dor emocional, talvez dor física, dor na alma. E muitas vezes você veio para a igreja, talvez você passou pelo revisão de vidas. Quem já foi para o revisão de vidas? Dá um glória a Deus aí. Foi anunciado aqui, né? Nós vamos ter em data próxima uma revisão de vidas. Então, se você não veio, já procura o seu líder, faça a sua inscrição. Amém? E como eu estava dizendo, muitas vezes você já foi para o revisão de vidas, e quando você voltou do revisão de vidas, você aceitou Jesus, você frequenta uma célula, e aí você talvez pensou na sua cabeça assim, poxa, aceitei Jesus, todos os meus problemas se acabaram, agora minha vida vai ser um mar de rosas, agora minha vida vai ser um morango ao leite, mamão com açúcar. É assim? É assim, igreja?
É assim, Arena? Não é assim, né? Na caminhada cristã, na nossa vida cristã, na caminhada com Cristo, mesmo você tendo aceitado a Cristo, mesmo você tendo ido para o revisão, voltado, continuar participando da célula, da oração 6 horas aqui, amém? Do Arena Movement, a Viva Movement. Muitas vezes você participando, você vindo nas orações 5 horas da manhã na igreja, mesmo assim, você ainda vai ter batalhas na sua vida, sim ou não? Mesmo assim você vai enfrentar dificuldades, sim ou não? Mesmo assim você talvez vai passar por momentos de dor, sim ou não? Mas a diferença na nossa vida, na vida de quem serve a Cristo, é um simples detalhe. Você vai passar por momentos de dor, você vai passar por momentos de crise, de dificuldade, mas a diferença é quem está do seu lado nos momentos de crise, no momento de dor. Quem está do seu lado quando o barco chacoalha, quando a tempestade vem. Muitas vezes pode parecer que você está no barco, você está no meio da tempestade e parece que você não tem, o socorro não vai vir de lugar nenhum. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus está no barco. Jesus está no barco, como nós lemos naquela passagem em que os discípulos se apavoraram ali naquela tempestade, em meio à tempestade. E muitos perguntaram: cadê Jesus? Onde está Jesus? Disseram assim: ele está dormindo. Todo mundo falou: não, vai lá, chama ele, porque, nossa, estamos no meio da tempestade aqui. E o que Jesus fez, Arena? Ele simplesmente deu ordem aos ventos, deu ordem à tempestade. E o mar que estava agitado cessou, e o vento que estava agitado parou. Então o que a gente aprende com isso? Basta apenas uma palavra do Senhor para a tempestade cessar na sua vida, para a dor cessar na sua vida. Mas isso não significa que você não vai passar por momentos de dor. Mas o importante na nossa caminhada é declarar: eu sei que Jesus está no meu barco, eu sei que Jesus está comigo, mesmo em meio à tempestade. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um glória a Deus aí bem forte, Arena? Aplauda o Senhor Jesus. Então o Evangelho puro e simples nos ensina isso. Salmos 23, no verso 4, fala o seguinte. Salmos 23 é um salmo muito famoso, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Amém? Quantos já declararam esse salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quantos têm essa confiança no seu coração? Amém? Nos dias de hoje existem inúmeras dores, né? Existem jovens no nosso dia atual que passam por problemas, talvez de depressão,
problemas talvez de ansiedade, doenças psicossomáticas, que são doenças na alma, que acabam, a pressão é tão grande que acaba a reação, ela vem no seu corpo, aparece como algum sintoma físico. São as doenças psicossomáticas. Mas é interessante a gente olhar para a Bíblia que grandes homens de Deus passaram por momentos de dor também. A gente pode ler lá em 1 Reis 19, no verso 4. Se a gente olhar para a vida de Elias, do profeta Elias, a história de Elias fala um pouquinho antes desse verso, um pouquinho antes do 19:4, um pouquinho antes, conta sobre Elias desafiando os profetas de Baal. Fala sobre Elias no Monte Carmelo. E Elias, eu vejo que Elias, ele foi muito ousado, porque naquela época existiam 400 profetas de Baal, que adoravam a Baal, que era um outro Deus, mas também diziam que adoravam o Deus de Israel. E Elias falou para eles e para todo o povo ali, falou: por que vocês cocheiam entre dois senhores? Por que vocês servem a Deus e também servem a Baal? E Elias, ele fez um desafio, ele falou: vamos fazer o seguinte, vocês aí, os 400 profetas de Baal, vamos fazer um desafio, vocês vão fazer um sacrifício, um holocausto, vocês vão clamar o seu Deus, a Baal, prepara o altar, prepara o novilho, e vocês vão clamar para cair fogo do céu e consumir o holocausto. E aí vocês tentam fazer isso, e eu também vou tentar fazer isso. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro? E a palavra de Deus diz que os profetas prepararam o altar, prepararam ali, cortaram o novilho, e desde da manhã até o meio-dia, eles clamavam a Baal, eles clamavam, e nada do fogo cair, e nada do fogo cair, e nada do fogo cair. E Elias começou a zombar deles, dos profetas de Baal, e falou: cadê o seu Deus? Clama mais alto, talvez ele está dormindo, talvez ele está fazendo muitas coisas, está ocupado atendendo outras pessoas. E da manhã até o meio-dia, eles clamaram, os profetas clamaram a Baal, e o fogo não caiu, e não aconteceu nada. E então Elias, o que Elias fez? Elias, deve ter falado assim: peraí, agora é minha vez. Foi lá, preparou o altar, pegou 12 pedras representando as tribos de Israel, fez como se fosse um rego ali, colocou a lenha, colocou o novilho, jogou água nesse rego, jogou água na lenha, jogou água no novilho, e Elias fez uma oração. Falou: Senhor Deus, tudo isso aqui que eu fiz aqui, ó, eu tô resumindo para vocês, não foi mais ou menos assim, se fosse falar na linguagem de hoje, né? Deus, eu estou fazendo tudo isso aqui conforme a tua palavra. E o que eu estou fazendo aqui, Senhor, é para mostrar para todo o povo e para esses profetas que servem outros deuses, que o Senhor é o único Deus, que não há outro além de ti. Por isso, Senhor, eu clamo que caia fogo do céu e consuma holocaustos, para todos esses aqui verem que só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que
após quando Elias orou, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, e aquela água que estava ali foi lambida pela terra. E todos caíram com o rosto prostrados em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só Ele é digno. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Glória a Deus, Arena, aleluias. Mas esse mesmo Elias, que enfrentou 400 profetas de Baal, ele venceu, e todo o povo tomou mão daqueles profetas, levaram perto do ribeiro, e executaram. E a rainha Jezabel ficou sabendo disso, e falou: o que? Elias fez isso? Com os meus profetas aqui, com o pessoal do meu lado aqui? Espera aí, Elias. Falou assim: ó, manda falar para Elias que eu juro pelos meus deuses aqui e tal, que se eu não fizer com ele o que ele fez com os profetas de Baal, tipo assim, essa é a minha meta, a meta da minha vida. Jezabel falou mais ou menos assim. E a Bíblia diz que Elias teve medo. E o que Elias fez? Fugiu. Deixou o seu moço e se escondeu. E aí a gente chega nesse versículo, 1 Reis 19:4. Fala: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então esse verso mostra que Elias, ele entrou em depressão. Ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? A rainha lá, Jezabel, quer me matar, vai tirar minha vida. E eu simplesmente fui fiel a Deus. Elias fez alguma coisa que não honrasse o nome de Deus? Quando ele desafiou, ele quis exaltar o nome de Deus e mostrar que o Deus de Israel, que o nosso Deus era o único Deus, sim ou não? E por isso ele foi perseguido, foi jurado de morte. E por isso a Bíblia diz que ele foi para debaixo de uma árvore e pediu para Deus que tirasse a vida dele. Então, se Elias, que foi um dos maiores profetas, Elias foi arrebatado, se ele passou por isso, eu e você estamos livres de passar por essa situação? Da mesma forma, Jesus nos ensina em Mateus 6, no verso 25 a 34. Jesus, ele fala para nós não andarmos ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Jesus, nesse versículo, ele está falando assim: se Deus veste até o lírio do campo, até essa flor de uma forma tão bela, será que Ele não vai cuidar de você? Se Deus, Ele cuida dos passarinhos, tendo com o que comer, com o que se alimentar, será que Ele vai deixar faltar para você? E como foi declarado aqui no momento de louvor, de adoração,
esse versículo fala sobre isso: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, busque o reino. Esse é o evangelho puro e simples. Amém, Arena? Então, no Salmo 38, verso 4, descreve o seguinte: as minhas iniquidades me submergiram, a minha cabeça como carga pesada. São demasiadas para mim. Naquela versão ele diz: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado, excedem as minhas forças. Talvez você tenha vivido dias que o peso, a pressão é muito grande nas suas costas. A angústia, a ansiedade. Então, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado, mas o Senhor, Ele conhece o teu coração. Independente do que você tem passado, das pressões que você tem vivido, como diz esse salmo, que muitas vezes o fardo pode ser pesado, a pressão pode ser grande, pode ser esmagadora, mas Jesus, ele declara em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Amém, Arena? Não importa a pressão que você tem nos ombros, não importa talvez o que você tem passado, Jesus, ele está dizendo para você: vinde a mim, lançai sobre mim o seu jugo, vinde a mim. Se Jesus está falando, vem nesse altar, se prostra, que eu vou te ajudar, que eu vou carregar esse fardo junto com você. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É o que Jesus nos diz nessa noite, amém? Deus, Ele se aproxima dos quebrantados, amém? Salmos 34, no verso 18, fala o seguinte: o Senhor é perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Então o Senhor, Ele está procurando corações quebrantados, corações que se derramem aos pés da cruz. Então, se o Senhor encontrar em você um coração quebrantado, Ele vai se achegar a você, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher. No original, a palavra perto significa karov, no original hebraico, e indica intimidade. Deus não observa de longe, Ele se inclina como um pai que se abaixa para ouvir o sussurro de um filho. Então Deus, Ele está perto. Deus, Ele está procurando aqueles que têm o coração quebrantado para gerar intimidade. Quantos aqui querem ter mais intimidade com Deus? Quantos aqui querem ouvir a voz do Espírito Santo falar no seu coração? Quantos querem sentir a presença de Deus, como nós falamos aqui, Ele ouvindo o seu sussurrar, aquilo que você fala ali na sua oração, no seu quarto, no seu momento de devocional, no seu clamor? Se você quer viver isso, como a palavra diz, tenha um coração quebrantado, um coração que se derrama aos pés da cruz. Amém?
Salmo 103, no verso 3, diz o seguinte: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas doenças. O Senhor, Ele te cura integralmente. A cura divina é holística, ou seja, abrange o todo, mais do que o todo. Jesus, Ele quer tocar na sua vida e trazer sobre a sua vida cura física, cura emocional, cura espiritual. Amém? Jesus, Ele já carregou as nossas dores. Ele já carregou. Na cruz, Ele levou todas as nossas dores. Amém, Arena? Isaías 53, no verso 4 diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si, vamos ler ali, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Cristo não é um Deus distante. Ele se fez homem e experimentou a nossa humanidade. Então Jesus, Ele conhece, Ele sabe o que é a nossa dor. Ele sabe o que você passa. Ele experimentou, acho que, uma dor tão grande, tão terrível, que nenhum de nós aqui vamos experimentar, né? Porque Jesus morreu na cruz. Ele se entregou. Ele se entregou por mim e por você. Então Ele sabe muito bem o que é sentir dor, né? E não só a dor física, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus estava ali no Getsemane, Ele sabia que Ele seria crucificado, e Ele passou por um momento de dor, de pressão tão grande, que Ele chegou a suar sangue. Então a pessoa, para chegar nesse nível de estresse, de ansiedade, a ponto de suar sangue, é uma pressão absurda. Porque Ele sabia o que estava por vir, que Ele teria que entregar a sua vida e carregar nos ombros o pecado de toda a humanidade. Ele sabia que por um instante Ele iria ter que se separar de Deus para poder carregar toda a nossa iniquidade, para descer ao inferno, pegar a chave e declarar que somente o nome de Jesus tem toda a autoridade, todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele precisou se humilhar, Ele precisou sentir uma dor tão grande, absurda, para que ele pudesse ser honrado pelo Pai, para que o Pai colocasse o nome dele acima de todo nome, e para que ele fosse o nosso intercessor, para que ele fosse hoje, para que ele se tornasse na nossa vida o caminho, a verdade e a vida. Amém? Agora que nós já vimos que vários homens de Deus, que o próprio Jesus passou por momentos de dores, conforme a palavra, nós vamos descobrir agora como vencer a dor, como superar isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: oração. Pergunta assim: você quer aprender como vencer a dor? Fala assim: oração. Busca pela palavra,
busca pela presença de Deus, leitura da palavra. É dessa forma que você vai vencer a dor, amém? Filipenses 4, no verso 6, fala o seguinte: antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e as vossas súplicas, com ações de graça, amém? Então, a sua dor, a sua aflição, deixa no altar, coloca diante de Deus, seja sincero com Deus, fala: Deus, estou sentindo isso aqui, está doendo, Senhor, eu preciso do Senhor para tirar essa angústia que está dentro do meu peito, preciso de Ti, Senhor. Porque como Filipenses declara, sejam conhecidas as suas súplicas, a sua petição, o seu clamor diante da presença de Deus. Então, muitas vezes a gente faz da forma errada, né? Nós começamos a reclamar para a pessoa que está do nosso lado, né? Quando na verdade nós devemos vir para a presença de Deus e apresentar a Ele a nossa súplica e a nossa petição. Amém, Arena? A oração não existe eloquência, apenas honestidade. Como Jó declarou, né? Livro de Jó, no verso 30, capítulo 30, verso 16, 17. Fala que Jó, a história de Jó nos conta que ele foi um homem fiel a Deus, amém? Que ele não abandonou a Deus nem no pior momento, nem no seu pior momento de dor. A esposa de Jó virou e falou para ele assim: você está aí, você perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, você está doente, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, Jó, ele não abandonou a Deus. Verso 16 fala assim: agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias de aflição se apoderam de mim. 17, a noite me verruma os olhos e os desloca. À noite os meus ossos, essa versão está melhor para entender. De noite os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Então você imagina, você sentir uma dor a ponto de sentir essa dor nos seus ossos. Deve ser muito ruim, né? Mas mesmo assim, Jó, ele não abandonou a Deus, ele foi fiel a Deus. Ele apresentava a sua súplica, o seu clamor a Deus. Amém, Arena? Permita-se ser ajudado. Eclesiastes 4, no verso 9 a 10, fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que se estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então esse versículo está falando também, nos ensina também sobre o corpo de Cristo, sobre a comunidade da fé, que nós devemos
ajudar uns aos outros. Por isso teu líder, ele está à disposição para te ajudar. Se você tem algum problema, alguma situação, alguma dor que você está sentindo, fala com teu líder. Ele pode te ajudar, pode trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida, mas permita-se a ser ajudado. Seu líder só vai tocar, só vai acessar até onde você deixar ele ir, até onde você permitir que ele vá. Então, como eu falei, muitas vezes a gente procura ajuda de outras pessoas, procura talvez um amigo do trabalho, isso e aquilo, e às vezes você não fala com teu líder. Então, se você precisa de ajuda, permita-se ser ajudado. Abre o teu coração para o teu líder. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, abre o teu coração para o teu líder. O teu líder é a voz profética de Deus sobre a sua vida. Amém? Ele vai poder te ajudar. Romanos 8,18 fala o seguinte: guarde a esperança, porque Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Vamos ler aqui naquela versão ali: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então a dor que você está passando agora não se compara com a glória de Deus a ser revelada sobre a sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra? Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga assim: eu recebo. Diga assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Aplauda bem forte o Senhor Jesus aí, Arena. Glória a Deus. A dor, ela é real, mas ela não é presente para sempre, ela não é permanente. Nós podemos olhar para a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, quando ele revelou um sonho, que Deus ia levantar ele, que Deus, ele não entendia aquele sonho, e os irmãos acharam que ele estava: peraí José, você está se achando demais, nós vamos fazer um negocinho com você aqui, vamos vender você, você vai ser escravo no Egito. Quem tem irmão aí? Você já pensou em fazer isso com seu irmão? Já pensou em vender seu irmão? Misericórdia, né? E José, a palavra de Deus diz que ele ficou preso, ele foi humilhado, passou por uma situação muito difícil, mas como esse versículo que a gente leu, a glória de Deus, a glória, vamos dizer assim, a glória da segunda casa na vida de José foi maior do que a primeira, sim ou não? José de escravo, ele se tornou o quê? Ao segundo homem mais importante do Egito. Alguém falou aí, governador. Isso aí, amém? Ele era o conselheiro de Faraó e ajudou a Faraó fazer com que o Egito saísse de uma crise tremenda em questão de alimentos. Ele conseguiu fazer
um plano para que todo o país não passasse fome, e ele pôde ajudar até os seus irmãos e toda a família dele, que na verdade fizeram algo talvez ruim, talvez que machucou muito ele, que ele sentiu muita dor, mas ele não deixou de ajudar os irmãos dele e a família dele. A dor não tem a última palavra. A jornada cristã não é uma fuga da dor, mas uma travessia com Cristo. O exemplo, como eu falei, dos discípulos na tempestade. Marcos 4, 35, 41. Fala 37. Essa é a passagem do bom samaritano. Quantos conhecem a passagem do bom samaritano? A palavra diz que o bom samaritano, ele ajudou aquele homem que estava ferido no caminho. E na casa de Deus muitas vezes é assim, nós devemos ajudar o nosso próximo, devemos orar pelo nosso próximo. E eu convidei vocês aqui, quem aqui vem na oração 5 horas da manhã ou 6 horas da noite também, eu gostaria de te convidar aqui na frente e te desafiar você a orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Você pode abraçar, interceder pela vida dessas pessoas. E você que está aí atrás e sente que Deus tem algo para curar, para tratar na sua vida, alguma dor para tratar na sua vida, vem para o altar, vem para o altar. Você que está aqui, que eu desafiei, que eu falei, perguntei para você se você vem na oração, pode orar por essas pessoas, estende a mão, abraça. E se você precisa de oração, pode vir aqui, nós vamos estar orando pela sua vida, amém? Erga suas mãos o mais alto que você puder, arena. Feche os seus olhos, erga suas mãos, começa a clamar a Ele. Começa a dizer: Senhor, cura toda dor, toda ferida na minha alma. Cura toda dor. Cura, Senhor, sara as feridas, sara a minha alma. Clama a Ele nessa noite, arena. Clama a Ele de todo o seu coração. Clama a Ele de todo o seu coração. Diga para Ele que você precisa ser tocado por Ele, que você precisa de apenas um toque. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Clama a Ele nessa noite, arena. Diga: Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração, toca as minhas emoções, toca, Senhor. Suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque as marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez
suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. Me amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama. Pega as suas mãos e canta. É o mínimo que eu poderia fazer. Pega as suas mãos e canta e ser seus mãos, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça, e ser suas mãos, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor. Sua igreja declarando, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra. Pega suas mãos e cante, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, com seus olhos de graça e amor. E eu, pega suas mãos e canta, e eu vaguei no mundo agora, mas não é o que tem agora. Eu tenho você. Eu só tenho você. Eu suas mãos aqui na terra e ser teus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor.
Sabe, Arena, feche os seus olhos nesse momento. Se você puder, erga suas mãos. Sabe, muitas vezes a dor, talvez ela te confunde. Você passar por um momento de dor talvez te confunde. E talvez em algum momento até te faz questionar a Deus e perguntar a Deus, por que eu estou passando por isso? Mas eu quero te dizer, como nós declaramos aqui nessa noite, o maior símbolo de dor, que é a cruz, já foi transformado no maior símbolo de vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso, ao invés dos questionamentos, ao invés da dúvida, peça para o Senhor aumentar a fé no seu coração. Peça para o Senhor colocar essa esperança no seu coração. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós escutamos aqui um testemunho tremendo da pastora Patti, que quando eu ouvi, falei, meu Deus, tudo a ver com a palavra de hoje, tudo aquilo que ela testemunhou aqui, passou por um momento difícil, um momento de dor, mas Deus honrou a vida dela, porque eu tenho certeza que em nenhum momento ela duvidou no coração dela, daquilo que Deus poderia fazer sobre a vida dela e sobre a vida do Ravi, o seu filho. Então, no momento de dor, não deixe a dúvida tomar conta do seu coração, mas no momento de dificuldade, no momento de pressão, é o momento de você exercer a sua fé, é o momento de você, se talvez você não está conseguindo, seja sincero com Deus, fale com Deus, Deus, está difícil, mas eu apresento a Ti a minha súplica, o meu clamor, me ajuda. Se está difícil, fala para Ele, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor nesse momento. Feche os seus olhos, erga suas mãos mais alto que você puder nessa noite, Arena. Você vai declarar: das minhas feridas flores fez nascer,